Fala, bando de louco, tudo bem? Vamos direto ao assunto. A rodada do meio de semana não foi boa para o Corinthians, que acabou caindo uma posição na tabela. E vamos falar também sobre Rodrigo Garro. O Corinthians pode perder o jogador nos momentos mais decisivos desta temporada. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto nesta sexta-feira, 4 de outubro. E a gente começa falando aqui sobre a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro, que não foi das melhores para o Corinthians. Isso porque o Criciúma venceu o Atlético Goianiense por 2-0 e o Fluminense no Maracanã derrotou o Cruzeiro por 1-0. Então, com esses resultados, o Criciúma foi a 11ª colocação com 35 pontos e o Fluminense deixa ali a zona do rebaixamento, indo a 30 pontos, momentaneamente ocupando a 16ª colocação. O Corinthians caiu uma posição na tabela, agora é o 18º com 28 pontos, o mesmo número de pontos do Vitória da Bahia, sendo que o Vitória tem dois triunfos a mais do que o Corinthians. 8-6, 8 vitórias para o Vitória, 6 vitórias para o Corinthians. Então, por isso, a necessidade de um resultado positivo aumenta, né, ainda mais no jogo de amanhã contra o Internacional, jogo marcado para as 7 horas da noite na Neoquímica Arena. Certeza de casa cheia, ingressos já praticamente esgotados, então teremos um grande público para um grande jogo. Corinthians e Internacional, uma rivalidade muito grande, existe sempre provocações dos dois lados, a história do DVD, então sempre um ingrediente a mais para que esse jogo ganhe importância, ganhe mais relevância ainda. O Corinthians sabe da necessidade de um bom resultado para poder ali ainda respirar dentro do campeonato, sabe que o momento não pode ter nenhum tipo de tropeço mais, principalmente nos jogos dentro de casa. Ramon Dias pensa numa escalação agressiva, em um time competitivo e que, de repente, pode ter aí o Memphis Depay como titular, ele que vem fazendo um trabalho muito específico de recuperação física para que possa estrear como titular da equipe do Corinthians. Já fez 3 jogos, estreou contra o Atlético Goianiense, depois participou do jogo contra o Fortaleza e, por último, enfrentou o São Paulo na derrota por 3-1, onde saiu de campo com algumas críticas, né, pelo mau desempenho, mas é de se entender, até porque o jogador não atuava há mais de 2 meses. Então, a condição física ainda estava longe do ideal. Vamos ver como é que ele volta e se começa como titular. A intenção do Ramon Dias é iniciar o jogo com o Memphis, até porque Romero está suspenso, assim como o Fagner e também o André Ramalho. Esses 3 jogadores receberam o Ramalho e o Fagner expulsos contra o São Paulo e o Romero recebeu o 3º cartão amarelo. E aí fica aquela dúvida, quem será o companheiro do Yuri Alberto na partida contra o Internacional. Pode ser o Héctor Hernandes? O Héctor não fez um bom jogo contra o Flamengo, mas talvez ainda precise de mais ritmo de jogo. As opções são Pedro Henrique, Giovani, né, Pedro Raul, esses jogadores é que estão à disposição ali do técnico Ramon Dias. Mas a intenção do Ramon Dias e do Emiliano, da comissão técnica, é que o Memphis inicie o jogo contra o Internacional. Nem que atue os primeiros 45 minutos, mas comece jogando até para buscar um melhor entrosamento, até para que consiga se soltar um pouco mais. Vamos aguardar que hoje o treino será finalizado e aí sim a gente já vai ter ideia de time para amanhã contra o Internacional. Bom, vamos falar agora sobre Rodrigo Garro, né? O jogador talvez hoje de maior apelo entre os torcedores do Corinthians, jogador que tem 50 jogos desde quando estreou, desde quando chegou do Talleres, da Argentina, né? Fez 50 partidas na temporada. Tem 8 gols marcados e deu 8 assistências. É um jogador que tem aí um retrospecto muito bom,
dentro de campo, é um jogador importante, é um jogador decisivo, é um jogador que o torcedor hoje não abre mão, em hipótese alguma, como titular. É um novo ídolo da torcida do Corinthians, é um jogador de muita personalidade. E a personalidade do Rodrigo Garro, às vezes, ela exagera um pouquinho, porque ele também é o jogador que tem o maior número de cartões amarelos dentro do elenco. O Rodrigo Garro já tomou 16 amarelos na temporada e um cartão vermelho. E ele está, para piorar, pendurado nas 3 competições em que o Corinthians está disputando. Então, vamos para um cenário do Campeonato Brasileiro. Ele joga amanhã contra o Inter, se receber o terceiro, fica fora do jogo contra o Atlético Paranaense. Se não tomar o amarelo contra o Inter, toma um eventualmente contra o Atlético Mineiro, desfalca contra o Atlético Paranaense, perdão, desfalca a equipe contra o Palmeiras. Jogo grande, jogo importante. Copa do Brasil, tem o jogo de volta contra o Flamengo. Se tomar um terceiro cartão amarelo, fica fora da primeira partida da final. Então, é um prejuízo e dos grandes para o Corinthians. E também na Copa Sul-Americana. O Corinthians fará o primeiro jogo contra o Racing, lá, primeiro jogo na Neoquímica Arena, e decide lá na Argentina. Então, caso o Corinthians ele tome o cartão amarelo contra o Racing no jogo de ida, vai desfalcar a equipe no jogo de volta. Então, assim, é claro, é inevitável. 3 competições, são 3 jogos, né? Três competições que ele atua, e é difícil o jogador não tomar tantos cartões. Evidentemente que alguns conseguem até um número menor, né? O Romero também tem um número alto de cartões, o Ranieri tem um número alto de cartões, mas o Garro é o cara decisivo e um cara que pode ficar fora, tomando cartões aí nesses próximos jogos de momentos importantes do Corinthians dentro da temporada. Evidentemente que ninguém questiona a qualidade dele dentro de campo. É um cara que tem muita habilidade e consegue fazer normalmente boas partidas. Eventualmente, assim como qualquer outro jogador, não fará. E é natural também que o jogador não tenha aí uma regularidade de 100%. Mas o Garro consegue manter uma média sempre muito boa dentro dos jogos em que participa. Vamos ver como é que será. Se ele será poupado em um outro jogo mais importante, às vésperas de uma decisão, ele pode, não sei, isso depende muito do Ramon Dias e como ele vai preservar o Rodrigo Garro para que ele esteja presente nas partidas mais importantes do Corinthians, que começam a chegar. Né? Flamengo agora, na Copa do Brasil, tem Racing, tem jogos importantes dentro do Campeonato Brasileiro. Então, claro, não é o que o torcedor deseja, não é o que o torcedor espera, apesar do Igor Coronado estar crescendo de produção num momento importante também da temporada. Mas o Garro é o titular absoluto ali e dono do meio-campo. Bom, deixa o like se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal, tem vídeo mais tarde, lá pelas 4h30, 5 da tarde, a gente volta com mais informações do dia, falando da preparação que já estará encerrada para o jogo de amanhã, 7 da noite, contra o Internacional. Legal? Espero vocês então. Não esquece não, deixa o like. Valeu, tchau.